Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, o vídeo de hoje eu quero passar para vocês algumas dicas, estratégias que eu fiz na minha área econômica para que eu conseguisse comprar um terreno, construir uma casa e com dinheiro sobrando. Então, gente, isso assim, ó, não é muito difícil, porque se a gente for analisar o tanto de dinheiro que a gente coloca fora, com tantas coisas inúteis, né? Coisas que não são prioridade na nossa vida, se a gente pegasse esse valor que a gente compra coisas assim desnecessárias e colocasse tudo numa poupança, eu tenho certeza que iria dar uma bolada de dinheiro. Porque a gente geralmente compra coisas às vezes por impulso, ou porque acha bonito, ou porque está na moda, ou porque fulano comprou. Geralmente é assim, né? De uns anos para cá, eu tenho mudado isso na minha vida. Então, eu tenho assim, ó, pensado várias vezes antes de comprar alguma coisa. Agora eu consigo entrar numa loja, olhar as coisas, analisar, pensar e sair às vezes sem comprar nada. Isso já é assim, ó, um grande passo. Muita gente não consegue fazer isso, mas é por quê? Porque eu consegui adquirir um autocontrole. Então eu tenho domínio próprio quando eu quero fazer alguma coisa. Isso foi uma coisa que eu fui adquirindo com o passar do tempo. Não foi fácil, gente. Eu tive que me reeducar nessa área econômica. Então, o que aconteceu? Quando eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que ter um terreno. Eu já estava, gente, com 45 anos e eu não tinha comprado um terreno ainda. Eu já tinha até comprado para o meu filho, né? Mas ele que paga tudo. E nunca tinha assim, ó, eu mesmo comprado com meu dinheiro. Nunca tinha acontecido. Eu acho que eu nunca tinha botado isso na minha cabeça, né? Focado nisso, que isso é bem importante. Quando você quer uma coisa, você tem que focar naquilo que você quer, porque se você não focar, vai vir outras coisas e vai tirar o seu foco para gastar com outras coisas. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu quero comprar um terreno, só que eu quero um lugar que eu me agrade, um lugar bom, tranquilo, bom de morar, não é em qualquer lugar. Então aí estava mais difícil ainda, né, gente? Porque em qualquer lugar eu conseguiria comprar um terreno. É mais fácil, né? É mais barato, as facilidades de financiamento são mais acessíveis, mas não, eu queria um terreno e eu queria comprar à vista sem precisar ficar pagando prestação. Então coloquei aquilo na minha cabeça, né, e pedi ajuda de Deus. Ô Senhor, me direciona o que eu tenho que fazer para conseguir comprar um terreno. E como Deus sabe os desejos do nosso coração, eu sou uma pessoa que eu posso falar uma vez só para Deus, né? Eu conto ali o meu sonho, o meu projeto, mas eu não fico toda hora falando, porque Deus, ele sonda o nosso coração e ele conhece os nossos sonhos, então não precisa eu ficar toda hora falando a mesma coisa. É uma vez só e o resto eu deixo para Deus. Só que tem um detalhe: Deus é o Deus do impossível. O possível é eu que tenho que fazer. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, senão não funciona. Deus vai fazer a dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Aí, gente, naquela época, quando eu coloquei isso na cabeça, eu tinha algumas contas, eu tinha vários cartões de crédito, um pouquinho de coisa em cada cartão. Então,
eu coloquei na minha cabeça, eu vou eliminar esses cartões que eu tenho, vou deixar só um, vou focar todos os meus gastos naquele cartão, para que eu tenha o controle de tudo que está entrando e tudo que está saindo da minha conta. Então eu fiz isso. A primeira coisa, né, que eu comecei a anotar tudo que eu gastava, tudo que saía da conta, estava ali anotadinho para me ter um controle, o que eu estou gastando, para que eu estou gastando isso, para que eu estou gastando aquilo. É necessário? Não é? Se não era, eu já eliminava. Tirei tudo que era mensalidade, assinatura, essas coisas que roubam o nosso dinheiro. Tirei tudo. Foquei na alimentação, deixei. A alimentação é uma coisa que eu não economizo, gente. A alimentação é uma área que a gente não pode economizar. Por quê? Porque é a nossa saúde, então tem que cuidar. Essa área eu nunca vou economizar. Aí comecei, negócio de comprar roupa, comecei a pensar 10 vezes antes de comprar. Comprava, se precisasse, por exemplo, de uma peça de roupa, comprava só aquela peça que precisava. Então, eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Eu acho que levou mais de um ano, se não me engano. E tudo que eu eliminei, por causa dessas coisas que eu tirei de gastos desnecessários, sempre sobrava dinheiro. E esse dinheiro antes não aparecia, só que quando eu comecei a controlar, começou a sobrar dinheiro. E eu comecei a botar no banco aquele dinheiro, comecei a deixar ele ali rendendo um juro aplicado, e foi se passando o tempo. E eu não saía muito, então aquele dinheiro que eu ia gastar com passeio, eu focava no meu propósito, que eu queria esse terreno. Então começou, aí passou o tempo, eu fui juntando, e chegou um determinado tempo que eu comecei já a procurar terreno para comprar, porque eu já tinha uma entrada boa para dar no terreno. E daí, gente, eu tinha um certo tanto em dinheiro, mas ainda faltava um pouco. Aí na época a gente tinha um veículo que a gente queria vender. E daí eu pensei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro que eu juntei no banco, vamos juntar com o valor desse veículo e vamos comprar o terreno, porque daí não ia faltar dinheiro, juntava o dinheiro do veículo junto com aquele tanto que eu consegui juntar durante mais ou menos um ano e um pouquinho eu consegui juntar um dinheiro bom que desse tinha mais ou menos a metade do terreno, vamos dizer assim. Juntei com o valor do veículo e a gente conseguiu comprar um terreno à vista. Eu fiquei assim, gente, muito feliz, porque eu nunca imaginava que um dia eu ia conseguir juntar a metade de um valor de um terreno, simplesmente eliminando coisas desnecessárias na minha vida. Para vocês verem como a gente bota dinheiro fora com besteira, com assinaturas, com coisas que a gente olha e compra sem precisar, isso é muito dinheiro perdido. Então, aí a gente conseguiu comprar o terreno e eu continuei no mesmo foco, com o mesmo projeto, continuei juntando dinheiro. Em pouco tempo, acho que levou alguns meses, acho que uns 3 meses por aí, compramos o terreno e eu já comecei com a construção no terreno. E como meu marido constrói, então eu comprava os material para ele e ele construía. Então a gente poupou na mão de obra também. E daí a gente conseguiu um terreno no lugar que a gente queria, um lugar maravilhoso, com uma casa que a gente sonhou, do jeito que a gente queria e sem colocar dinheiro fora. Conseguimos realizar o nosso sonho, o nosso projeto e vou dizer para vocês que concluímos a obra
e ainda sobrou dinheiro daquele que eu juntei. Então, para vocês verem como, se a gente focar no que a gente quer, com a ajuda de Deus, Ele nos dando sabedoria para fazer as coisas corretas, né, da maneira certa, fazendo a nossa parte, que isso é muito importante, a gente consegue realizar os nossos sonhos. Então, uma coisa que a gente tem que entender, tanto nessa área da economia, na área da saúde, em qualquer outra área, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque não adianta dizer, porque Deus vai me dar um terreno, porque Deus vai me curar dessa doença, mas você está fazendo a sua parte? Ou você deixou tudo para Deus fazer para você? Não vai funcionar, gente. Claro que se Deus quisesse, ele faria um milagre, né? Mas quando a gente tem que fazer a nossa parte, isso é muito importante, porque Deus vai fazer a parte dele com certeza. E unindo a parte de Deus com o nosso esforço, sempre vai dar certo. Deus vai abençoar e a gente consegue realizar o nosso sonho. Então tá aí um pouquinho para vocês do que a gente fez para conseguir realizar o nosso sonho. Um beijo e tchau, gente.